Saudações, amigos do canal Agartha. Se você acredita no caminho espiritual, reconhece a existência das ilusões e compreende a necessidade da sua superação, certamente não terá dificuldades para aceitar que a espiritualidade é importante para que as sociedades também possam se emancipar. Na prática, tudo se resume, então, a como fazer para alcançar isto. Afinal, pouco sentido existe em abandonar o mundo à própria sorte, para se dedicar somente a caminhos individuais. Queira-se ou não, a parte está necessariamente inserida no todo, como demonstra a ciência dos fractais. O próprio avanço do caminho espiritual pede o nosso comprometimento na orientação espiritual da sociedade, de um modo ou de outro. Nos referimos, pois, aqui à espiritualidade e não à simples religiosidade, que costuma não respeitar a preciosa diversidade das coisas, às vezes sequer da vida mesma. E que significa, neste caso, um caminho espiritual? Significa um caminho que é a um só tempo desafiador e transformador do ser humano. É também um caminho em que ninguém pode avançar muito sem uma orientação superior. No caminho espiritual corrente, ou na via propriamente iniciática, considera-se que a percepção dos fatos é complexa demais para ser apreendida pelo homem médio, podendo seguir inacessível na prática até mesmo para místicos e espiritualistas que ousem penetrar nos labirintos do conhecimento sem um guia experimentado. Ora, se tal dificuldade existe já na própria vida privada, que dizer nas complexidades do trato social, envolvendo, não raro, desafiadoras tramas ideológicas internacionais, com ramificações e conflitos dentro de cada sociedade em evolução, constituindo verdadeiros labirintos do conhecimento. Então, estamos falando também da necessidade de haver aquelas ordens de iniciados para orientar a cada um e a própria sociedade. Neste podcast, veremos como a necessidade da superação das ilusões está presente nas práticas sociais sagradas e, portanto, também o preceito da iniciação espiritual coletiva, tal como se insinua invariavelmente nos mitos fundadores das sociedades originárias, como um dos mais profundos alicerces da metapolítica tradicional. Depois da nossa vinheta. Deixe o seu like, inscreva-se, ative o sininho e compartilhe. Talvez você já tenha percebido a frequência como os mitos de redenção encontram-se relacionados ao elemento água, já mesmo a partir da própria criação do mundo através da reordenação das águas cósmicas, por assim dizer, permitindo a criação ou mesmo a recriação das coisas. Acontece que o chamado criacionismo envolve, na verdade, meramente uma reorganização cíclica das coisas, como superação de um estado caótico dominado pela ilusão e pela falsidade, sujeitando uma sociedade ao cativeiro físico e espiritual. Deixaremos dos créditos links para vídeos como a Sociologia de Deus deste canal. São também as águas do dilúvio ou as águas do Mar Vermelho a serem transpostas pelo povo em Êxodo, as águas onde Jonas mergulha para depois seguir dentro da baleia, as águas sobre as quais Jesus caminha, as águas onde se assenta a grande prostituta no Apocalipse, entre muitos outros exemplos mais ou menos expressivos apenas dentro do contexto bíblico. O elemento água simboliza a um só tempo as ilusões e o psiquismo, Maya em sânscrito, tanto quanto as massas humanas e o próprio tempo, isto é, as cadeias temporais que, com frequência, tomam conta das pessoas e das sociedades, através de ilusões de toda a natureza, e mais especificamente ao próprio zodíaco enquanto arquétipo grupal de energias psíquicas encadeadoras. Por isto, o zodíaco estava simbolizado pelo rio Nilo no Egito, e o Mar Vermelho não teria outro significado para os hebreus do cativeiro, especialmente considerando o aspecto de fronteira que, na geopolítica antiga, as águas a miúde representavam, quanto às ilusões existentes no chamado mundo exterior, tal como demonstram os chamados mitos de terra plana, bem entendidos. Eis que os primeiros passos da iniciação dizem respeito à superação ou ao controle de Maya, as ilusões, simbolizadas pelas águas do psiquismo, tal como pela serpente do ego. Na verdade, tudo isto representa um desafio quase permanente na vida do iniciado, tal como para toda uma sociedade em evolução.
O simbolismo das águas denuncia e esclarece sobre as condições ilusórias da cultura, bem como a necessidade de adotar medidas para superar a situação. A forma como estas águas são enfrentadas também é simbólica, seja pela criação de uma arca, podendo ser uma igreja como Barca da Fé, ou de uma travessia mais ou menos improvável a seco mar adentro no rumo de uma terra prometida. As águas divididas do Mar Vermelho ilustram inclusive a natureza cíclica, dual ou dialética do tempo humano, através das forças acumuladas do passado, representadas pelos poderes constituídos, e das forças criadoras do futuro, representadas pelos movimentos sociais. A nau da sabedoria passa, com efeito, incólume entre essas duas correntes históricas opostas, para compor a necessária unidade da nação e sua diversidade. Platão também traz a imagem do barco para dramatizar as virtudes e as vicissitudes dos processos políticos. Até mesmo na Revolução Maoísta, seu líder foi chamado de o Grande Timoneiro. Lembrando, ademais, que a chamada Roda do Dharma Oriental representa, na verdade, um timão simbólico de navegação, como na visão budista do Dharma como barco de salvação. O homem moderno é ensinado a pensar ser suficiente aplicar fórmulas sociais pré-definidas para dar tudo certo a partir de certo momento. No entanto, os únicos lugares onde isso pode realmente chegar a acontecer é lá onde as sociedades já atravessaram os próprios oceanos de ilusões através de uma sólida e longa formação cultural. O peso da ilusão e do ilusionismo pode chegar a ser realmente muito grande. Eis que o homem médio é simplesmente incapaz de enxergar as sutis teias que o prendem, sob as purpurinas das vitrines às quais ele simplesmente não tem acesso. Então, ele fica preso a tais ilusões, simplesmente porque não tem forças para mudar ou não tem informações de como fazê-lo. Daí se faz necessário todo um processo de formação cultural e espiritual da própria sociedade, e que não difere tanto daquele experienciado pelo sincero buscador individual. Tudo começa, pois, pelo retiro e pelo serviço dedicado a Deus, o que no plano social pode demandar medidas bem mais profundas do que simplesmente confiar na boa vontade de pessoas em cargos de poder, tal como uma reforma na forma de viver e de se organizar de toda uma sociedade, sob um verdadeiro processo de iniciação coletiva. Com isto, não estamos falando tanto da religião imiscuir-se na política de qualquer maneira, e sim de uma atividade social que busque fomentar o valor humano como elo entre céu e terra, investindo na formação do caráter. As escolas de política começam simplesmente com a educação e a formação moral. Ora, até mesmo a própria burguesia valeu-se das ordens iniciáticas para protagonizar as suas revoluções mundo afora. Com isto, ela apenas seguiu uma larga tradição política e espiritual, ainda que neste caso fossem pálidos os valores realmente superiores em vista, e seus métodos estivessem muito mais ligados ao poder do que à superior libertação humana. Em termos práticos, e com grandes registros nas lendas e histórias, esta iniciação coletiva assume parâmetros semelhantes à iniciação individual. Expliquemos a esta, porém, porque muita gente não segue e não compreende os verdadeiros caminhos da iniciação. Para que os esforços espirituais tenham bons resultados, é preciso haver de início uma mudança de vida significativa, por algum tempo pelo menos. Novos referenciais de consciência devem ser adquiridos, e isso não é possível alcançar ainda sob as influências das coisas antigas. Mesmo economicamente, existem dificuldades, em função dos vínculos resultantes. O buscador deve alcançar inclusive novas formas de subsistência. E é daí então que, tal como o aspirante sincero deve se mudar para um mosteiro ou comunidade espiritual, também uma sociedade em formação necessita realizar alguma forma de êxodo para longe dos ambientes culturais menos favoráveis. Esta busca pela vida simples e elevada, encontrada tradicionalmente nos sagrados ambientes dos mosteiros, quando transposta para um ambiente coletivo, encontra numa sociedade rural ou mesmo feudal a sua mais perfeita expressão. Quando uma sociedade é livre e educada, ela pode até incluir este estágio de transição nas suas próprias instituições.
A sociedade hindu clássica estava organizada sobre estágios culturais que tinham por base uma etapa de estudo para os jovens, com reclusão e celibato, chamada de Brahmacharya, aquele que está consagrado a Brahma ou Deus. De modo que, a partir desta sólida base de uma educação integral, sim, a pessoa estava em condições de começar uma existência com o pé direito no mundo. Contudo, quando o quadro social é crítico e altamente explorador, e a educação é substituída pelo simples adestramento, nada mais pode restar que a própria evasão social de um meio que, de fato ou na prática, oferece tão somente um grande cativeiro à maioria. E estes são ônus da própria complexidade humana. Desde os primeiros tempos do seu despertar enquanto espécie, ou, a bem da verdade, já mesmo entre nossos próprios antepassados hominídeos, se podia vislumbrar que a crescente liberdade da consciência e o incremento do engenho humano, se por um lado trazia certas dádivas da evolução, também acrescentava sempre muito poder a alguns, acarretando em desafios especiais para o convívio dos indivíduos, e tanto mais quanto se diferenciavam as coisas, como as raças, os credos, etc. As contínuas transformações da cultura e o convívio das diferenças acrescentava complexidade às relações humanas. Não foram poucas as guerras de extermínio movidas pelas mais diferentes razões, tal como não faltaram motivos, na aparência, para se pretender escravizar o outro. Outro problema existe quando se deseja transferir fórmulas e soluções sociais entre sociedades diferentes. Muitas vezes, a própria diferença étnica já representa um obstáculo, sem falar no eventual contraste entre estágios culturais das sociedades. Tudo isto resulta em desafios ao convívio entre culturas e nações, fomentando antigas geopolíticas de proteção sociocultural que mostravam os entornos das suas regiões como cercados de abismos representando o caos. Podemos facilmente associar os movimentos de êxodo e migração que marcaram a evolução das espécies não somente a necessidades mais ou menos naturais de subsistência, como também, quanto à condição humana, a demandas de segurança e de libertação perante a opressão e a perseguição, além da simples aspiração por algo novo que a evolução porventura traga para o bem comum. E, é claro, a própria deterioração ambiental. Não é casual que os maiores desertos da Terra estão associados aos berços das humanidades. Em decorrência disso tudo, foram constantes os esforços de libertação das sociedades. Porém, a ilusão sempre pode se reinstalar através do auto-engano e da corruptibilidade humana, quando não existe um esforço continuado, e para isso existem os vocacionados a tal, que são como faróis na escuridão espiritual. Afinal, um círculo nunca se rompe facilmente. À medida em que forças de emancipação se levantam, novos esforços são encetados para aprimorar os grilhões que se querem impor às sociedades, suscitando ciclos sobre ciclos de esforços renovados. Promessas vazias de esperanças de bem-estar da parte dos poderosos, fascinação pela suposta superioridade cultural, tecnológica e financeira, como na célebre imagem dos indígenas sendo cativados, entendendo aliás cativar no duplo sentido desta palavra, pelas bugigangas trazidas pelo colonizador, além de constantes ameaças físicas e espirituais, com períodos de ditaduras e de cativeiros. Tudo é experimentado para reforçar as cadeias da consciência humana. A sedução sobre a consciência alheia está colocada biblicamente na raiz do pecado original, quando a serpente tenta Eva e Adão com propostas ilusórias de autodeterminação em relação a Deus mesmo, isto é, as forças superiores da cultura que custodiam a ideia do sagrado. Contudo, a liberdade também depende da organização dessas estruturas sociais superiores, de modo que classes mais valorosas e esclarecidas possam orientar e proteger as classes mais inconscientes e indefesas. Naturalmente, as melhores referências para isto são antigas, quando o clero possuía uma função educadora e a nobreza exercia o seu papel libertador. Eis que a política, no seu próprio campo, representa uma atividade própria e tradicional das classes mais idealistas e refinadas. Estamos falando, pois, da verdadeira nobreza de alma e do autêntico sacerdócio do espírito, de pessoas com vocação e também com formação apropriada.
Aqueles que compreendem e que aceitam, enfim, que as leis do destino são maiores que as do livre-arbítrio e que o dever também está acima dos desejos. A apropriação do poder global pelas classes hedonistas e materialistas representou um golpe cultural sem precedentes na humanidade, do qual se está a pagar hoje um preço cada vez mais insustentável. Na verdade, sequer deveríamos falar tanto da Europa, que, afinal, teve já o seu passado nobre e religioso. Contudo, nos novos países em formação, esse tipo de política não pode e nem deve vingar, sob pena de promover desequilíbrios caóticos. Neste caso, os impérios podem até colocar nessas nações fantoches militares ou mesmo religiosos, para impor ou para sugerir um verniz de civismo e de espiritualidade, quando na verdade tudo não passa de lenitivo para tornar o golpe mais indolor. E mais uma vez, poderíamos também amenizar a crítica em favor dos homens de água e de terra, no trato da coisa pública, sempre e quando essas classes se limitem a posições de menor poder e alcance social, ou a cargos menores sujeitos às devidas salvaguardas sociais. Sucede que a política é necessariamente algo espiritual. A palavra pode ser lida como a ética coletiva, ou, o que dá no mesmo, como a ética da cidade, polis. E somente pessoas espiritualizadas podem sustentar-se ali com tal ética, porque os não iniciados não suportam o peso do poder sem se corromper ou fanatizar, como bem sabiam os grandes césares romanos. Tanto mais no caso de impérios, e o Brasil, ó Deus, possui na prática uma dimensão assim. O Império Romano possuía menos de 60 milhões de almas, e o Império Mongol, que foi um dos maiores da história, mal alcançava 100 milhões de indivíduos. São números notoriamente modestos para os nossos tempos, mas isso não muda as realidades espirituais ou a própria natureza humana. O poder segue corrompendo e crescendo também no mundo. Por isto, o pensamento liberal ou socialista é basicamente teórico e utópico, sobretudo quando transplantado, como plantas exóticas, para novas realidades culturais. Aquilo que já é ousado e arriscado em solo próprio simplesmente não funciona longe do seu berço, salvo como demagogia e tirania. A rigor, toda a política verdadeira é espiritual e metafísica. Nesse aspecto, o termo metapolítica sequer teria muito lugar, senão perante esta mesma ressignificação profanadora modernista da política. Assim, muitos altos dignatários das nações foram destacados porta-vozes dos segmentos sociais superiores. Quando falamos de teocracias e de monarquias, estamos nos reportando à necessidade de contar com lideranças superiores. Grandes reis nada mais foram, muitas vezes, do que grandes discípulos na forma de Dharma-rajas que seguiam ensinamentos e revelações que forneceram um novo norte para as sociedades. O caminho político libertador também é como o andar sobre o fio da navalha, onde aquele que não segue um guia inspirado pode facilmente sucumbir às diversas formas de queda abismal que o espreitam, da traição à alienação, e por todos os lados do espectro ideológico e até sob as mais insalubres misturas. Sequer olhar para trás ajuda muito, pois quem o faz se detém e paralisa como a mulher de Ló ou simplesmente despenca da senda estreita, porque afinal o tempo nunca para. A liderança social demanda vocação e preparo. Eis que as relações internacionais, e mais especialmente interraciais, sempre se revelaram as mais complexas que a humanidade foi capaz de enfrentar. Nas nações em formação, então, que são comumente sociedades miscigenadas, tais desafios são transpostos diretamente para o próprio interior da nação, demandando medidas especiais e um poder de organização das coisas também singular. E é para evitar o conflito interno ou social que a sabedoria propõe o retiro e o afastamento. Afinal, se pelo menos parte de uma sociedade adquire consciência superior, o todo da nação poderá, quem sabe, preservar o seu equilíbrio geral. Qualquer outra medida fora disto é espúria e ilusória. Querer mudar a política por conta, sem modificar a organização e a distribuição da sociedade, é como o falso espiritualista que acha que basta ler livros ou ingerir alucinógenos para transformar a sua existência. Da mesma forma, não basta querer macaquear sociedades mais antigas com instituições e identidade bem consolidadas, de resto distintas em quase tudo.
Ao fim e ao cabo, os desafios encontrados para a liberdade e a evolução dos povos dramatiza aquilo tudo que se sabe das dificuldades existentes na vida do indivíduo em busca de emancipação espiritual, numa palavra, a sua própria iniciação. E neste caso, estamos falando daquela grande iniciação coletiva que fundamenta o verdadeiro nascimento das nações. E assim, o tema da política espiritual não chega a ser nenhuma novidade desde o ponto de vista da história planetária, muito pelo contrário, embora possa soar algo extemporâneo para a chamada modernidade, para quem, convenientemente, certos valores como o heroísmo e a santidade representam apenas coisas de outras épocas do mundo, e que, falando daquelas antigas sociedades, isso até pode ter a sua verdade. Culturas antigas, como as euroasiáticas, já tiveram estes elementos sacros e heróicos fundadores, incorporados no seu histórico e no seu imaginário. Coisa bem diferente, no entanto, toca às sociedades em formação, às quais cabe, entre outros desafios, discernir entre aquilo que é realmente seu e o que é meramente alheio, tal como o que é para si uma realidade ou simples ilusão. Toda sociedade tem direito de buscar aquilo que outras nações realizaram para construir as suas próprias culturas. Cada nação possui o direito de dispor da sua soberania e de abrir e fechar o país segundo as suas necessidades. Se algumas tribos indígenas ainda conseguiram se preservar até nossos dias, isso se deve inteiramente ao isolamento voluntário, pela defesa da própria cultura e, através disso, da própria sociedade. E nisto não existem raças superiores e inferiores, apenas sociedades em diferentes estágios. E se alguém preferir, inclusive, permanecer num grau aparentemente mais primitivo, isso também seria perfeitamente lícito. A opção pelo isolamento voluntário deve ser respeitada, tal como se respeita o direito à reclusão dos monges e dos enfermos. O espiritualista que procura a reclusão está em busca de introjeção para curar-se de ilusões e encontrar novas verdades, como alguém que mergulha em busca de um tesouro. Eis que o direito público deve ser uma extensão natural do direito privado, e nunca uma contradição, como acontece a miúde na dita modernidade globalizada. Mesmo aquelas nações que propõem hoje o humanismo tiveram aquelas condições sagradas na sua raiz, como vimos, de modo a não se perder tão facilmente nos labirintos mundanos ou sussobrar sob o tacão e a sedução alheia. É preciso poder contar com um fio de Ariadne espiritual e valoroso, antes de alguém ser capaz de encetar tais aventuras, formado por um passado espiritual sólido. De outra forma, as instituições desenvolvidas nas sociedades realmente modernas servirão apenas para essas mesmas sociedades, e muito pouco para aquelas outras que, bem ou mal, caíram na sua área de influência, sempre condenadas à corrupção endêmica dos governos coloniais. Há meios em que o discurso ético não passa mesmo de cortina de fumaça, porque o sistema é essencialmente corrompido e sequer aceita outra forma que não a da própria corrupção. Por isso, não existe realmente esperança de pactos ou de acordos com este modelo, coisa que apenas denunciaria um desvio de rumos e de propósitos. Estamos chegando, assim, ao final da nossa apresentação, onde trataremos de oferecer antes um breve resumo. Sucede das soluções para um contexto colonial ser particularmente desafiadoras, dado o intrincado enredo ideológico ali presente, não raro colocados propositalmente para dividir e confundir as sociedades. Por isto, todos os esforços pelo livramento social devem ser realizados, especialmente naquelas nações predestinadas ou eleitas pela própria evolução do cosmos, como é o caso do Brasil. E para isso não se pode pretender meramente reformar um sistema pelas vias políticas convencionais, porque não existem ilusões sobre a natureza falaciosa do sistema e nem sequer demagogicamente realizar pactos ou acordos. Afinal, como dizem os anarquistas, se o voto fosse bom, ele seria proibido, especialmente nas sociedades colonizadas. Deseja-se daí tão somente um afastamento relativo, para o que se buscará um novo lugar para criar um novo tempo. Nem sempre se poderá expulsar de vez a opressão de dentro de uma nação. Contudo, a criação de zonas livres sempre poderá servir como um primeiro passo.
O nascimento de uma civilização depende fatalmente deste tipo de medida como gesto fundador. A ideia bíblica da separação das águas, mencionada de início, possibilitando superar o caos e dar início à criação, pode ter naturalmente muitas formas de compreensão. Porém, a separação regional entre grupos muito diferenciados representa muitas vezes uma condição simplesmente estratégica para dar andamento às boas relações sociais. Afinal, não raro, os verdadeiros caminhos da unidade passam antes pela dualidade, como ensinam doutrinas como a taoísta, influenciando as antigas leis da cosmocracia ou da organização dos espaços identitários. E ficamos então por aqui, deixando nos créditos links para possíveis aprofundamentos da matéria, em vídeos, blogs e livros. Nossos trabalhos de geografia e de sociologia sagrada também tratam em muitos momentos sobre a predestinação das nações, tal como da cosmocracia, da acracia e da própria Terra plana, entendida como um espaço de preservação sociocultural. Agradecemos então pela sua companhia. Um grande abraço e até outra oportunidade neste canal. Pax.